Bom dia, alunos. A gente vai dar início, então, à especificidade do sistema esquelético, né? Começando pela cabeça. A cabeça é uma estrutura no plano de vertebrados muito antiga, por volta de 400, 500 milhões de anos, ah, e que resguarda várias estruturas especializadas que até caracterizam enormemente a estrutura do ser humano. Tem os órgãos, tem o início do sistema respiratório, digestivo, do sistema nervoso, com vários órgãos dos sentidos e muita especialização, e por isso mesmo é a parte muito complexa, no qual eu vou passar muito brevemente. Esse slide ele mostra bastante do que a gente precisa entender do crânio. Ele mostra como a cabeça da gente, todo mundo tem a cabeça oca. São várias cavidades no interior do crânio, e aí mostrando aqui nesse desenho em colorido, né? Nessa figura geométrica, a gente tem essas cavidades, como a cavidade craniana, né? Que é esse retângulo vermelho, onde a gente vê aqui a cavidade do crânio, onde reside o encéfalo, né? Você tem também nessa cavidade do crânio as órbitas, aqui em amarelo, a cavidade nasal em azul e a cavidade da boca, né? E elas estão todas interligadas. Ah, é, é, e você vê também aqui os seios paranasais, em verde, né? Aqui todo o sistema auditivo, né? O conduto auditivo, com hiato acústico externo, né? E o que a gente vê aqui é que o crânio é dividido numa porção, né? Que resguarda o sistema nervoso central, o encéfalo, o neurocrânio, que tem a abóbada craniana ou a calvária, e o assoalho, que é a base do crânio. E na frente você tem a parte da face, os ossos da face, ou víscero crânio. São 8 ossos que compõem o crânio, o neurocrânio, e 14 ossos faciais. Apesar de eles terem uma parte dos faciais fazem no crânio e a parte do crânio faz os faciais. Mais os 6 ossículos, 3 de cada lado auditivos. O ocioide é o osso do pescoço, mas a gente bota nessa aula, primeira aula, por ele ser separado de tudo, tem muito a ver com a função da face, né? A gente vai ver ele depois. Aqui uma imagem dos ossos explodidos, para você ver esses com essa representação colorida, né? E os ossos do neurocrânio, desculpe, os ossos do neurocrânio, você tem 4 singulares e 2 pares, né? Os singulares estão geralmente na linha média, né? Então o osso frontal, etimoide, esfenoide, occipital, e os 2 pares, o temporal e os parietais, né? Boa parte desses ossos fazem a abóbora craniana, o osso da calota craniana, da calvária, são ossos planos, formados de duas lâminas de osso compacto com uma lâmina de osso esponjoso no meio. Os dos de base do crânio são irregulares, que algumas vezes tem uma porção de osso plano, né? Visto de frente, né, você vê pelas diferentes cores, né, que são feitos de vários ossos, tanto da calvária quanto da face, né, e na parte da calvária você vê o osso frontal, né, você vê as órbitas, compostas de vários ossos que formam o assoalho, o teto, o fundo da órbita, o osso maxilar, como grande osso da face, que articula com todos os outros ossos, e a mandíbula, que é o único osso intrínseco que está ligada à face por uma articulação sinovial. Todas as outras articulações são fibrosas, tipo sutura, com exceção dos dentes, que são uma sutura diferente, a gonfose, né? Ah, Você vê de cima, você vê o osso frontal, o osso parietal, o osso temporal, separados por suas suturas, né? Você vê uma sutura serrilhada, né? Essa sutura central, a sutura sagital, essa daqui do frontal com parietal é a sutura coronal ou sutura frontal, e aqui você tem a sutura lambdoide, que junto com a sutura sagital, na ponto dele, que é o lambda. E a ponto de encontro da coronal com parietal é o pregma. Esses termos
que nem esse daqui, a glabela e o naso, são o que a gente chama de pontos de referência cefalométricos. Serve para ter referência, você medir as dimensões dos ossos da face ou da face. Tem vários outros que a gente não vai mencionar aqui. Né? De uma vista lateral, a gente vê, né, o frontal, parietal, o occipital, o temporal, com seus diversos processos, o metaacústico externo aqui, o arco zigomático, composto pela maxila, pelo osso zigomático e pelo processo zigomático do osso temporal, e você tem também a mandíbula, que você vê articulando aqui no osso temporal, essa articulação, a articulação sinovial, né? De costas, a gente, né, vista posterior, a gente vê, né, o osso occipital na base, as linhas nucais, inferior e superior, que vão ser importantes na fixação do músculo trapézio e outros músculos intrínsecos posteriores do pescoço, né? O osso temporal aqui, com o processo mastoide bem visível, né? A mandíbula, os dentes, os processos alveolares, a maxila em cima, né? Você vê bem a estrutura lambdoide, lambda Y, né? Forma essa estrutura em Y, né? Aqui a vista de baixo é muito mais complexa, né? A vista inferior é muito cheia de forames, de os buracos da cabeça, né? Mas o principal sendo o osso, desculpe, forame magno, para onde vai passar, né, do tronco cefálico, vai virar medula espinhal. Por ali você tem contato da medula espinhal com o resto do encéfalo, né? E você vê em volta do forame magno as estruturas articulares do côndilo do occipital, como articular com a primeira vértebra do cervical. Né? Aqui você vê bem o arco zigomático, com seus 3 componentes, né? O palato duro, que é o céu da boca, né? Parte da maxila e parte do osso palatino, que é a arcada dentária. E separando os ossos, não vai dar para falar detalhes, só o osso temporal demoraria 20 minutos nele. Tem várias estruturas muito interessantes, importantes para entender a mastigação, a inserção dos músculos do movimento da cabeça, mas eu não vou falar disso, né? Estou mostrando como é complexo, precisa saber onde é esses ossos laterais, né? Bilateral, né? E que você tem o processo mastoide, tem a fixação do músculo esternocleidomastoide, né? Umas fixações, né? Você tem o metaacústico externo, a porção timpânica desse osso, você tem a porção mastoide, né? A porção escamosa, que é a parte do osso plano desse osso irregular, que é o temporal, e por dentro você vê a porção petrosa, né? Que não está dando para ver aqui, né? Você tem os ossículos auditivos no interior desse osso temporal, né? Aqui, no metaacústico externo, você tem os ossículos auditivos, tem também a cóclea e as outras estruturas, né? Vestibulares, né? E o osso esfenóide agora, né? O outro osso da base do crânio, esse amarelinho aqui, né? Um osso super complexo com diversos processos, né? Você vê ele aqui central, aqui, né? Da interface e o crânio, né? É um osso muito interessante, ele tem diversas estruturas também, com o temporal, tem uma asa menor, tem uma asa maior, que forma a parte lateral da abóbora craniana. Aqui vai ficar situada, na célula turca, vai ficar situada a hipófise, tem a passagem dos nervos ópticos. É uma estrutura bem complexa, né? Por exemplo, na parte inferior do osso esfenóide tem os processos pterigóides, medial e lateral, que são importantes na fixação dos músculos da deglutição, também forma parte da saída da boca, da cavidade bucal. De lado, você vê aqui, ó, a asa maior aqui, fazendo o componente da abóbora craniana, né? Você tem na base do crânio, né? Aqui o fossa anterior, média e posterior, o osso esfenóide, então, aqui central, né? Ele também compõe a órbita, que a gente vê aqui a órbita com os seus vários ossos, lacrimal, etimoide, frontal, zigomático, maxilar, e aqui atrás a gente vê as fissuras orbital superior e orbital inferior, né, de passagem nervo óptico, de músculos, de vasos para o olho, né? Você vê aqui, né, a parte da asa maior, formando a lateral da abóbora craniana, né? Dentro do osso esfenóide, né? Não só tem um seio, que é o seio esfenoidal, é um osso aerado, mas você também tem um seio, que é o seio cavernoso, que é super importante. Você tem a hipófise localizada, né? Bem em cima da célula turca, você tem hipófise, tem a carótida, tem vários nervos passando por esse seio de dura que envolve no interior do osso esfenóide, né? Aqui os nervos ópticos.
Você vê um outro osso que é o etimoide, que é esse verde aqui, no meio, central, é um osso complexo, tem uma parte central feita pela crista galha, a placa cribiforme, e essa porção lâmina perpendicular do osso etimoide, que forma uma parte do septo nasal, junto com a cartilagem nasal e o osso vomer. Aqui a gente vê a cavidade do esfenóide, o seio paranasal esfenoidal, aqui o seio frontal também tem um seio, né? Você vê a parte lateral do etimoide, você tem as células etimoidais, que também são seios paranasais, e forma as duas conchas nasal superior e inferior. Aqui de lado, né, visto medial e olhando para o lado, você vê a face lateral da cavidade nasal, com os 3 conchas nasais, superior, média e inferior, sendo inferior sendo um osso separado, né, e as duas do osso etimoide, né, basicamente. E, como eu falei antes, né, a base do crânio são as 3 fossas, a face anterior, a média e a posterior, com o occipital dominando, né. A anterior você tem o frontal, a lâmina cribiforme, do osso etimoide, e a asa menor do esfenóide, né. E a base fossa média, você tem o esfenóide, o temporal, parte do parietal, formando a base média, e a posterior você tem o osso occipital, principalmente, e uma parte do temporal. Né? E o encéfalo encaixa aí, nessa base, repousa aí nessa base, e os seus nervos e vasos têm que passar esses forames, que são principalmente na base, né? Então, de entradas e saídas, né? Vários, né? Isso não vai fazer parte desse curso, né? Exatamente o número, o que passa em cada um deles, mas é legal vocês saberem que tem passagens entre os nervos, né? Por exemplo, no cribiforme você tem os nervos olfatórios, que vão em direção ao bulbo, né? O canal óptico, que tem o nervo óptico, né? Você tem o forame magno, já falei, na passagem do encéfalo para a medula espinhal, vários forames, redondo, oval, jugular, né? Nervo hipoglosso. E aí você vê aqui, na base do crânio, com a dura, você vê a medula espinhal aqui, vai virar, o bulbo vai virar a medula aqui, né? Os nervos cranianos saindo pelos seus respectivos forames, né? De novo, né? Até dos nervos cranianos passando dos seus forames, né? E o esfenóide novo, com essa importância, passagem do nervo óptico, de vascularização, o sifão carotídeo, né, passando por dentro do seio do cavernoso. E agora a gente vai falar dos ossos da face, né? Os ossos da face são muitos, é também outra aula extensa, de 40 minutos, pelo menos. Nossos nasais, zigomáticos, lacrimais, palatinos, conchas nasais inferiores, vômer, maxila e mandíbula. Vou passar muito rápido por isso. A mandíbula é legal vocês conhecerem, porque tem inserção dos músculos da deglutição, da mastigação, desculpe. Você tem a parte da mandíbula que vocês devem conhecer, o corpo, o ângulo, o ramo, né? O processo condilar, o que é o processo articular da mandíbula com o osso temporal, o processo coronóide, onde vai se inserir o músculo temporal, que vai abrir e fechar a boca, um dos 4, né? Os processos alveolares, onde se encaixam os dentes, né? O mento, que é o queixo, né? Por face interna, você tem a entrada do nervo mandibular aqui, né? Nesse orifício marcado pela língula. Você tem a maxila como osso central da face, né, com vários também processos que interagem com todos os ossos da face, articulam com a maxila, forma, né, o processo nasal forma a cavidade nasal, boa parte da cavidade nasal, junto com o osso nasal, que fecha a cavidade nasal, forma a órbita, o arco do zigomático, junto com o zigomático temporal, e tem o processo frontal, se liga o processo frontal, né, e os processos alveolares, onde você tem os dentes, né? Aqui os ossos palatinos, que eu estou mostrando o processo horizontal do osso palatino, né? Que fecha o palato duro com a maxila, né? Você tem os zigomáticos, que eu já falei algumas vezes do arco, forma a órbita também, os ossos nasais, que eu também já comentei onde eles estão, os ossos lacrimais estão na parte medial da órbita, eles levam um conduto que tem lágrimas que podem escoar para dentro da cavidade nasal, quando você chora, escorre água pelo nariz, né?
Você tem o vômer, que eu já falei, formando o septo, né? Dividindo a cavidade nasal em duas porções. As consonasais inferiores, que são ossos per se, separados, né? Formando a consonantal inferior, que tem essas funções, né, de aumentar a superfície da cavidade nasal, provocar o turbilhonamento do ar, melhorar o aquecimento e a filtração do ar inspirado pelo nariz, né? E você tem em volta, né, os seios paranasais, todos esses ossos da face, os 4 ossos são aerados, né, o esfenoide frontal, o etimoide, o maxilar, né, e aqui onde eles se desagam para dentro da cavidade nasal, né, ah, como falei, ossos pneumáticos, os seios paranasais de novo aqui, que podem ser analisados por radiografia, né, então os seios maxilares, os selos etimoidais, os seios frontais, o esfenoidal fica lá atrás, não está dando para ver, aqui, né, o esfenoidal, tudo desaguando para dentro da cavidade nasal. E o ocioide, esse osso que ele é único no sentido de que ele não se articula com nenhum outro osso, é o único do corpo que faz isso. Ele tem essa forma em U, com 2 cornos, né, o corno maior e o corno menores, onde vão se fixar ligamentos e músculos que facilitam a deglutição, né, estão muito articulados com o esqueleto cartilaginoso da faringe. E a gente para por aqui, e a gente vai, então, no próximo vídeo, ver as articulações dos ossos do crânio. Então, obrigado, vamos pausar a gravação, até logo para vocês.